Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos aqui todo domingo fazendo leituras e comentários das Escrituras. Estamos lendo agora as cartas de João, a primeira carta do capítulo 3. Hoje vamos ler e comentar esse capítulo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar esse canal. Estamos aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Antes de lermos o capítulo 3, vamos lembrar que até chegarmos aqui nesse capítulo, João vem falando sobre a palavra de Deus. Mas não a palavra de Deus como sendo um livro ou escritos, ou um conjunto de escritos. Mas ele se refere à palavra de Deus como sendo o próprio Jesus Cristo. Como aparece lá no seu evangelho, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vem trabalhando que se temos essa palavra, se nós a conhecemos, nós andamos na luz, porque Deus está na luz. E ele então começa a falar sobre o pecado. Ele vai construir aqui um conceito, né, de pecado como sendo a transgressão da lei. Mas ele não está se referindo à lei de Moisés. Ele está se referindo à lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, segundo essa carta de João, e nós encontramos isso também no seu evangelho, o pecado é não andar em amor, é não andar segundo o mandamento de Jesus Cristo. E é por isso que ele, a partir aí do capítulo 2, verso 15, ele fala sobre o amor ao mundo. E ele faz uma analogia desse amor ao mundo com o que aconteceu lá em Gênesis 3. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que ele diz estar no mundo. E, em resumo, ele mostra que quando nós amamos as coisas e não as pessoas, nós estamos amando o mundo. Jesus falou muito sobre isso também, com respeito às riquezas, né? Que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Há muitas advertências nas Escrituras, no Novo Testamento, sobre colocarmos o amor nas coisas. E ele relaciona isso aos anticristos. E ele coloca os anticristos como aqueles que saíram do nosso meio. E isso para mim é muito importante. Porque essa ideia de que o anticristo ou os anticristos são aqueles que simplesmente são contra Cristo, não tem fundamento no ensino dos apóstolos. Eles sempre relacionam o anticristo com a apostasia. E a apostasia é justamente isso, quando nós deixamos de amar as pessoas e começamos a amar as coisas. Bom, ele segue aqui no capítulo 2 ainda, falando sobre a questão da justiça. E ele vai trabalhar isso ainda mais no capítulo 3. Então vamos ler o capítulo 3 e tentar entender. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Mais uma vez, João, ele volta à questão do conhecimento de Deus. No Evangelho de João, há um versículo que diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Isso foi uma declaração de Jesus, que aparece no Evangelho de João. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, se referindo ao Pai, Jesus está se referindo ao Pai, porque são palavras de Jesus, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então João retoma isso, dizendo que Deus nos concedeu sermos chamados de filhos de Deus. Isso aparece também lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, num certo sentido, todas as criaturas de Deus, todos os seres humanos são filhos de Deus. Claro que nem todos o têm como pai. A questão, muitos dizem assim, não, as pessoas que não são cristãs não são filhas de Deus. Não, elas são filhas de Deus, sim. Todos os seres humanos, todas as criaturas são filhas de Deus. Agora, a diferença é que nem todas têm Deus como pai. Então não é que Deus não os tem como filho. Aqueles que não conhecem a Deus é que não o têm como pai. E é por isso que João falou que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Por quê? Porque nós não podemos conhecer o Pai se não for através do Filho. Porque o Filho veio revelar quem é o Pai. Então, à medida que nós conhecemos o Pai, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Deus ainda é nosso Pai. Antes de mesmo que nós o reconhecemos como Pai, ele nos reconhece como filho. E aqui ele continua, né? Que o mundo não pode conhecer, volta a falar, né? Sobre o mundo. E aqui ele está se referindo àquelas pessoas que colocam o seu amor nas coisas e não nas pessoas, e não em Deus. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, novamente, ele volta a falar sobre a questão da pureza. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Em outra tradução diz, porque o pecado é a transgressão da lei. Claro que não está se referindo, eu repito, à lei de Moisés, mas ele está se referindo à lei de Cristo. Por isso que quem comete pecado também comete iniquidade. A palavra iniquidade, ela é o contrário de equidade. E a palavra equidade nos remonta à questão da justiça. Nos remonta àquilo que Jesus falou, que nós devemos fazer com as pessoas o que gostaríamos que fosse feito conosco. Que nós devemos amar as pessoas como nós mesmos. Tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Isso é o princípio da justiça. E nós sabemos que o mundo é injusto. Desde que o pecado entrou no mundo, que existem homens que dominam outros homens. Nós já falamos sobre isso. Tudo começou lá em Gênesis com o domínio do homem sobre a mulher. Ela foi a primeira consequência do pecado. E depois a consequência daqueles que são proprietários, daqueles que não são. Daqueles que são donos das coisas e daqueles que, por não serem donos, se vendem. Que são todos os trabalhadores, né? Desde os escravos, os servos. Então, uma das características do mundo
é a injustiça, que vem por causa desse desejo do pecado de estar acima dos outros. Então esse é um fruto do egoísmo humano, do pecado, que é o egoísmo humano. Isso que faz com que as pessoas queiram ser sempre mais, queiram ser sempre melhores e queiram sempre ter domínio sobre os outros. E aqui João fala que isso é o pecado, né? A iniquidade é o pecado. Por que a iniquidade é o pecado? Porque ela é a transgressão da lei. Que lei? A lei do amor. Aquele mandamento que Jesus nos deu, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como nós amamos a nós, acima de todo mundo, porque isso é o pecado, então nós acabamos não amando o nosso próximo, mas dominando, explorando, defraudando, né, o nosso próximo. Esse é o mundo. João diz que é isso que há no mundo, né? A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e principalmente a soberba da vida. Você lembra que a grande tentação da mulher e do homem no Éden, né, foi ser como Deus. Porque Deus está acima de tudo, né? Em termos de ser. Não há nada igual a Ele. E Deus nos fez, a humanidade, uns iguais aos outros. Originalmente era para ser assim. Não era para ter diferença entre homem, mulher, não era para existir ricos e pobres, não era para existir dominadores e dominados. Tudo isso é uma construção do mundo por causa do pecado. Verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Quem pratica justiça é justo. E assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então aqui João retoma novamente, lá no princípio, lá onde o pecado entrou no mundo, lá naquele texto, naquela narrativa simbólica, né? Óbvio, porque aquilo é o arquétipo do pecado da humanidade, de como o pecado entrou no coração do homem, e aqui ele remonta ao diabo, que era certamente quem estava representado ali pela serpente. E diz que ele peca desde o princípio, né? E ele está se referindo aqui ao princípio do pecado, né? Uma forma dele dizer que o pecado começou lá com ele. Quando ele engana, né, a mulher, coloca dúvidas sobre aquilo que Deus tinha falado e joga a tentação de ser como Deus, de conhecer como Deus, né? Porque Deus não precisa aprender. E esse é um ponto que eu preciso sempre voltar. Deus não é contra o conhecimento. A questão ali não era o conhecimento em si, mas era o fato de você conhecer sem precisar de aprender com Deus. E essa independência, né, que coloca o homem na mesma posição de Deus. Não na posição de aprender, mas na posição de ensinar. E essa é a grande questão, né? Tudo ali, em Gênesis 3, está se referindo justamente a isso. Essa tentação de ser como Deus. E aqui ele continua, né? E ele fala então, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Todo aquele que não é justo, todo aquele que continua vivendo naquela ideia de que eu sou melhor do que os outros, eu mereço mais do que os outros, é isso que tem no coração de quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que todos nós, seres humanos, somos iguais. Que não há ninguém melhor do que ninguém. Mas quando temos esse sentimento de que nós somos melhores, do que nós merecemos mais, então nós estamos no pecado. E passamos, então, a amar as coisas e a coisificar as relações com os seres humanos. A tornar os seres humanos objetos do nosso próprio desejo e vontade. Passamos a usar as pessoas como nós usamos as coisas. Tudo isso é a injustiça que está nesse mundo. Verso 11, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Mas, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E por que o mundo nos odeia? Porque nós amamos as pessoas, nós amamos uns aos outros, enquanto o mundo ama as coisas. O mundo nos odeia porque o mundo vê pessoas como coisas. O mundo nos odeia porque o mundo se caracteriza por essa competição orgânica, né? As pessoas estão sempre competindo. As pessoas estão sempre disputando quem vai dominar, quem vai ser dominado. O mundo vê tudo como coisas. Lembra da concupiscência dos olhos e da concupiscência da carne e da soberba da vida? É isso que há no mundo. E aqui diz, não, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então ele vem falando, né, que quem não ama não está em trevas, que quem não ama é do diabo, que quem não ama permanece na morte. Por quê? Porque se não ama, é porque nunca teve um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Porque nunca recebeu essa palavra no seu coração. Porque nunca se arrependeu. Uma palavra que aparece muito nos evangelhos. Arrepender, mudar, ser transformado. Porque é isso que acontece quando nós verdadeiramente encontramos com Cristo. Quando nós verdadeiramente recebemos Cristo, a palavra de Deus, nós somos mudados. Deixamos de amar o mundo, deixamos de amar as coisas, deixamos de tratar as pessoas como coisas e passamos a amar uns aos outros. Se nós não amamos, é porque nós estamos na morte. Se nós não amamos as pessoas, é porque nós ainda amamos as coisas e tratamos as pessoas como coisas. E isso é repetido diversas vezes nas cartas de João. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui João vai mais além.
Ele fala sobre tirar a vida e dar a vida, né? Você já reparou que uma das coisas que mais tem no mundo são as guerras? Você já reparou que não tem como acabar com as guerras do mundo? Porque eles são do mundo. E por que acontecem as guerras? Porque as pessoas querem as coisas, né? As nações, os governos, querem sempre as coisas dos outros. Querem as terras dos outros. Querem as riquezas que estão nas terras dos outros. Por isso vem a guerra. E a guerra, na guerra, Caim mata Abel. Você já reparou isso? Que são os ricos que inventam as guerras, mas são os pobres que morrem. Você já reparou isso? Que são os ricos que inventam as guerras, mas são os pobres que vão lutar e vão morrer. Então a guerra é uma característica desse mundo. O mundo é uma guerra. E é por isso que vem os homicídios. É por isso que tem essa violência no mundo. E aqui diz, né? Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Não tem como ter guerra sem ter ódio. Então, antes de vir a guerra, vem o discurso do ódio. Vem o discurso que o outro é uma ameaça. Vem o discurso que a presença do outro nos ameaça. Então, o discurso do ódio está em todas as ideologias desse mundo. E aí vem a guerra. É por isso que não faz nenhum sentido um cristão estar na guerra. É por isso que, desde o princípio, a verdadeira igreja de Deus sempre pregou a mensagem da paz. Inclusive, essa foi uma das razões que a igreja foi violentamente perseguida pelo Império Romano. Por causa da justiça, porque muitos dos romanos, dos patrícios, por exemplo, que se convertiam, libertavam seus escravos. E os cristãos se recusavam a ir à guerra. Só depois da apostasia, né, romana, que para fazer parte do exército romano tinha que ser cristão. E isso já era totalmente um desvio. Isso era o espírito do anticristo já agindo. Porque como podemos amar nosso irmão e matar ele? Como podemos amar o nosso próximo e fazer guerra com ele? Então isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Olha hoje no mundo, as nações que se dizem cristãs, vamos pegar um exemplo, né, da nação que acha que é mais cristã do que qualquer outra, os Estados Unidos. Aquele povo vem fazendo guerra desde que eles chegaram na América, dizimando os povos americanos, os índios americanos, fazendo guerra com o México. 1/3 das terras dos Estados Unidos já pertenceu ao México e foi tomada numa guerra. Olha hoje, existe hoje nos Estados Unidos um presidente que diz defender os valores cristãos, apoiados pelos fundamentalistas cristãos dos Estados Unidos. E o que eles estão fazendo? Guerra. Porque eles acham que esse é o instrumento. Porque eles olham para o Velho Testamento, onde o pecado dominava, porque a lei de Moisés não tinha poder para vencer o pecado, e porque aquele povo viveu em guerra, aquele povo nunca teve paz. Eles sempre estão em guerra. E a coisa era tão terrível que eles acreditavam até, você vê nas escrituras, eles chamavam a Deus de o Senhor dos Exércitos. Então, quando você vê pessoas cristãs, né, achando que Deus está por trás das guerras, apoiando isso que Israel, por exemplo, está fazendo, né, aquele Estado que não tem nada a ver com Deus, nem com a vontade de Deus, porque Deus tem um povo, não um Estado. Deus ama pessoas, Deus não ama Estado. Deus não ama exército, Deus não ama território, Deus ama pessoas. Mas como eles ainda amam o mundo, a visão que eles têm de Deus é uma visão coisificada. É uma visão totalmente distorcida, porque eles não conhecem a Cristo.
Essa é a grande verdade. O cristianismo de hoje não conhece a Cristo. Eles ainda têm uma visão de Deus da letra. E como eles têm uma visão de Deus da letra, eles dizem, nós cremos na Bíblia. Eles não creem em Deus. Eles creem num livro que eles leem e não entendem. E eles não entendem porque não conhecem a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, condenaram a Cristo com as escrituras na mão. Porque eles diziam, nós cremos nas escrituras. E não perceberam que a palavra de Deus estava diante deles. Então, com as escrituras, pelas escrituras, usando as escrituras, eles crucificaram a palavra de Deus. Mas o mais assustador é isso, que isso acontece por causa do pecado. E se aconteceu com eles, nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres dessa tentação de trocar a palavra de Deus, que é Cristo, pelo livro. E começarmos a ler o livro sem Cristo. E começarmos a achar também que Deus quer nos dar as coisas. E começarmos a amar as coisas e acreditar que Deus quer nos dar as coisas. E porque temos as coisas, somos melhores do que os outros. Não é isso que está por trás do evangelho da prosperidade? Qual que é o problema do evangelho da prosperidade? É que eles amam as coisas. Eles colocam nos carros, né? Foi Deus que me deu, foi presente de Deus, e coisas desse tipo, porque eles realmente acham que Deus ama as coisas. E que porque eles têm as coisas, Deus ama mais eles. E isso é engano. Isso é o anticristo. O espírito do anticristo. E é por isso que João cita Caim aqui. Caim matou Abel. E Caim vai matar Abel até o final dos tempos. Um irmão matando outro irmão. Por quê? Porque esse irmão que matou o outro amava as coisas. Né? A intenção de Caim ao apresentar aquela oferta era mostrar como ele era mais justo, ele era melhor. Ele achou que o melhor daquilo que ele fazia o tornava melhor. E Abel não pensava assim. Abel sabia que ele era pecador. Abel, quando ele faz a sua oferta, ele mostra que nada pode justificá-lo além do próprio Deus. Por isso ele foi aceito e por isso Caim o matou. Vamos seguir. Verso 16, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida por nós, pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Certa vez eu li essa semana, né, que certa vez Lutero disse que Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso irmão precisa. As obras não são para nos justificar diante de Deus. As obras são para servir o nosso próximo. As obras de caridade, as obras de amor, elas não nos tornam melhor perante Deus, mas ela ajuda o nosso próximo. É na relação entre nós e o nosso próximo que entra as obras, não na nossa relação com Deus. Mas, de fato, se nós não amamos o nosso irmão, é porque nós não amamos a Deus, é porque nós não o conhecemos, é porque nós ainda estamos no pecado. Verso 19, e nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos o que lhe é agradável à vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É esse Espírito em nós que nos leva a guardar os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Que creiamos em Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Não tem outro. Não tem outro mandamento. A religião vai criando normas e sacramentos e cerimônias e coisas que as pessoas têm que fazer. E essas pessoas têm essas coisas como mandamentos. Por que a religião cria isso? Porque eles não têm o amor de Deus. Então eles precisam preencher seu serviço religioso com essas normas, regras. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não coma isso, não beba aquilo. E eles vão achando que é isso que é o mandamento de Deus. Quando o mandamento de Deus é que nós creiamos em Jesus Cristo. E porque nós cremos em Jesus Cristo, nós nos amamos uns aos outros. Não há outro mandamento. E se nós não temos esse amor, é porque nós não temos a Cristo. Se nós não temos esse amor, é porque nós ainda estamos em trevas. Se nós não temos esse amor, é porque nós ainda somos do diabo. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós temos Deus como Pai, nós vamos amar o nosso irmão, o nosso próximo. Que Deus nos abençoe.